Paz, irmãos e irmãs. Rogamos a Jesus que nos alivie as dores seculares que carregamos, feridas que ainda não cicatrizaram. Que o Mestre de Luz, com a sua alegria e a sua bondade, nos fortaleça no caminho em direção ao Pai, a que todos nós estamos destinados. Que esse Mestre nos abençoe hoje e sempre. O jugo leve. Jesus diz a nós: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos chamando para o seu ministério de amor. Sabe que nós carregamos sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas. Perdemos seres queridos e Ele nos oferece a consolação, nos dizendo para termos fé, fé no nosso futuro e confiança na justiça divina. Jesus, o Cristo, veio para nos ensinar a lei do amor. Quando nós nada esperamos após a vida que estamos vivendo neste momento, quando nós duvidamos que exista uma outra vida após essa do corpo de carne, as nossas aflições, meus irmãos, pesam mais e nenhuma esperança vem aliviar a nossa amargura. Eis o que levou Jesus então a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que ele promete aos aflitos. E essa condição é a da própria lei que ele está ensinando. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Esse é o jugo, amor e caridade. Jesus é o grande médico das almas. Ele conhece profundamente as nossas almas e nos apresenta duas terapias, uma recuperadora e a outra libertadora. A recuperadora nos dá novas forças e a libertadora evita novos comprometimentos nossos com o desequilíbrio da nossa alma. Conhecedor das causas que desencadeiam as nossas aflições, que são as consequências sinistras e trágicas, infelizes das nossas escolhas equivocadas no passado, Jesus nos propõe a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas nossas consciências. Todos os medos, todos os males, como conquistaremos essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos que nós sofremos e evitarmos novas projeções de sofrimentos? Precisamos aprender o que ele ensina, o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em um canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza cada um de nós, criaturas humanas. O cultivo do amor, sustentado na oração, é um recurso incomparável, que vai nos levar à docilidade no trato com o nosso semelhante, permitindo que as forças espirituais que promanam das imarcessíveis regiões da plenitude alcancem a nossa intimidade, quando estamos em oração e produzindo em nós o milagre da harmonia e da claridade interior, permanentes,
esse milagre e essa harmonia. Quando Jesus fala sobre o Consolador prometido, ele nos fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. A verdade de Deus, não a verdade dos homens, a quem esse Espírito Consolador o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito sadio, a quem o Pai enviará em nome de Jesus, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Por que isso? Porque é necessário lembrar. Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do seu eu, que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo nele qualquer espaço de sombra, o lado escuro que devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas que não existiam, porque Jesus já superou tudo isso em outras experiências multifárias nas esferas superiores de onde provinha. Encarnando na Terra, Jesus não fugiu ao confronto com as imposições dominantes e mantendo-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos daqueles irmãos que ali estavam, às irreflexões, às loucuras, às infantilidades evolutivas. E essa é a razão por que Jesus procurava extirpar do âmago das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que esmagavam essas vidas e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações em outras vidas. O seu fardo se fazia leve porque está estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, punição, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cortava toda a treva daqueles irmãos que ali estavam. Em Jesus encontramos os recursos valiosos para a nossa saúde espiritual. Consequentemente, a nossa saúde moral, emocional e física. Porque nós somos o somatório das nossas aspirações, dos nossos desejos e necessidades, mas também o resultado de como aplicamos esses recursos que podem nos escravizar ou nos libertar. A predominância da sombra, do erro ou do lado escuro é um efeito até compreensível da ignorância que nós vivemos ou do acumpliciamento com o crime, derivado da preservação dos nossos instintos primários em predominância no nosso comportamento moral e ético. Ainda somos muito instintivos. Enquanto não seja diluída essa sombra, esse medo, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que vão favorecer o nosso progresso, mas nós ficamos aturdidos e perdidos na escuridão quando desejamos encontrar um rumo que não é visível para nós. A nossa existência, meus irmãos, se torna um pesado fardo para nós conduzirmos. É um tormento mental e conflitivo na nossa consciência escura, melancólica. E ficamos entenebrecidos, tristonhos, desanimados. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância. É isso que Jesus está ensinando. Enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem
o discernimento. Discernimento é o ato de escolher certo, ter critério, ter juízo, ter discernimento. Mediante o amor, nós descobrimos o sentido existencial. Nós nos tornamos humanos. Nós adquirimos sentimentos de humanidade, com libertação de uma alta carga de animalidade que prevalecia em nós. Nós passamos a compreender a necessidade de compartilhar com o nosso irmão o que temos, o que possuímos. E é através da oração que nós identificamos outras ondas psíquicas e nos impregnamos de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras da alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude junto a Jesus. Ao prometer outro Consolador, o Espírito da Verdade, para lembrar-nos o que Jesus disse, que ele vem lembrar é que o seu ensino foi esquecido, ou foi mal compreendido ou modificado. E o Espiritismo vem cumprir essa promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao estabelecimento da doutrina espírita. Ele chama os homens para observarem a lei de Deus. Jesus está ensinando todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse em parábolas. Jesus disse: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. A doutrina espírita vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ela fala sem figuras de alegorias, ela fala ao coração, à mente lógica, levanta o véu dos mistérios e traz uma suprema consolação para as nossas almas. Quando somos soberbos, ligados ao egoísmo, que nos faculta a atribuir um valor que ainda não possuímos, essa soberba cede lugar à humildade que vai nos ajudar a visualizarmos a grandeza da vida e a pequenez em que ainda nós nos debatemos. A humildade nos incita à coragem, à abnegação, com devotamento às causas de enobrecimento em que nos engajaremos, buscando os objetivos reais, agora vislumbrados e nos fascinando. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Jesus não se detém à borda do problema, mas identifica esse problema, despertando o problematizado, o ser que está com questões, para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior. Ver quais sejam as amarguras sem consolo, a expiação sem alternativa, um impositivo do resgate compulsório. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz sofrendo, se não se sabe nem por que sofremos? É uma pergunta interessante. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a causa dos nossos sofrimentos estão nas nossas existências anteriores, ou na própria, e também na destinação da Terra, onde nós expiamos o nosso passado nada nobre. A doutrina ensina também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises aliviantes que levam à cura. São purificações que asseguram a felicidade nas existências futuras. Ao saber que o sofrimento nos auxilia no nosso adiantamento e ao aceitarmos sem queixas, como o trabalhador que aceita o seu serviço à troca de um salário que é assegurado para ele. A doutrina espírita
nos dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida que estava em nossos corações não tem mais lugar na nossa alma. Acreditamos em outra vida. Quando olhamos as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca e a perspectiva da felicidade, que é o que nos espera, nos dá a paciência, a resignação e a coragem para irmos até o fim do nosso caminho. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos remédio para vos curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados, sereis consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige-se aos vossos corações, num apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no fundo, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Palavras do Espírito da Verdade. O Espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua perenidade. Feliz aquele que escolhe por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende o que está acontecendo. Infeliz aquele que, conhecendo a forma para se tornar pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento, para resolver-se por adquirir aquilo que rejeitou anteriormente. Outro momento, outro tempo. Sobre outro aspecto, Jesus nunca se apresentou, meus amigos, como solucionador de problemas. Antes, nos convidou a todos a fazermos a nossa parte, nos responsabilizarmos pelos nossos próprios deveres. Jesus tornou-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual de nós pertence, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Jesus, diferente de todos os demais homens, não se revestiu de aspecto excêntrico ou tomou atitudes aberrantes, como vemos por aí, para chamar a atenção, mantendo-se sempre o mesmo, preservando o critério da seleção natural, pelo mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao seu ministério de amor, ao seu evangelho. Portanto, era compreensível que a comunidade judaica da época do Mestre, do seu tempo, e a sociedade, quase que em geral nos dias de hoje, de todos os tempos, não aceitassem o seu método de ensino, o seu evangelho. Os homens se encontram acostumados ao vazio do comportamento moral, às concessões da mentira, à bajulação, aos processos de inclinação, de simulação,
compromissos seletivos e viam em Jesus, e ainda veem, como um violador dos costumes que não lhes agradava. São infelizes, é certo, porque predominam nas suas consciências ensombradas e nos governantes insensatos e nas massas desgovernadas essa dificuldade de entender o Mestre. Não obstante, Jesus permaneceu fiel ao seu compromisso, sem o alterar, para iludir ou arrebanhar simpatizantes, qualquer que seja. A austeridade e a sua misericórdia conquistavam naturalmente, sem promessas mentirosas e nem concessões inúteis, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade do Pai, sendo o passo indispensável para futuras revoluções internas que seriam operadas no cerne, no âmago de cada um de nós. Jesus é incomparável. Jesus é o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida, como o homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivência sem recalques ou fugas. O médium de Deus, como nos falam. Jesus veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modos de vida e de trabalho, e ele veio abrir sulcos novos no solo dos corações para neles colocar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Cabe, portanto, a cada um de nós, diante dos desafios mais vigorosos e das situações mais inclementes, mais difíceis, não desistirmos dos ideais de beleza, não cedermos espaço ao mal, não negociarmos com as sombras, permanecendo-nos verdadeiros, luminosos, de consciência reta, decididos. Essa é a proposta de Jesus, conforme ele próprio viveu. Sendo, portanto, o caminho único, aliás, para chegarmos a Deus, Jesus não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do Cristo Consolador, trazendo-nos esperança, trazendo-nos a verdade, mostrando-nos o caminho para seguirmos adiante, cada vez mais iluminados no nosso interior e iluminando todos os que estão à nossa volta. O Mestre Jesus, o Mestre do amor, o Mestre da sabedoria, está nos apontando esse caminho. Que saibamos enxergá-lo e darmos o primeiro passo para irmos até o Pai. Paz a todos, que essa luz do nosso Mestre, que o seu jugo leve e suave seja o nosso destino como espíritos ainda em aprendizado, e que o amor do Mestre nos ilumine e nos envolva na sua luz de amor e bondade e misericórdia. Paz a todos e muito obrigado pelo momento em que estamos para falarmos sobre o Evangelho do Mestre. Fiquem em paz.